Olá, meu nome é Helena, eu sou acadêmica do terceiro ano do curso de Odontologia do campus de Francisco Beltrão e vou apresentar para vocês o meu resumo que foi intitulado Índice CPOD de pacientes vivendo com HIV ou AIDS no sudoeste do Paraná. Ele foi orientado pelo professor Volmir. Então, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, gerando nos pacientes infectados uma diminuição na eficácia do seu sistema imunológico. É comum que algumas alterações orais sejam observadas nesses pacientes como consequência ao fator imunossupressor da doença. Então, alguns estudos foram realizados e relatam uma prevalência no índice de cárie e também no risco de desenvolvimento de lesões cariosas em pacientes que portam o HIV ou a AIDS. O objetivo do trabalho foi analisar o índice CPOD em pacientes vivendo com HIV ou AIDS no sudoeste do Paraná. Para realizar o estudo, foi feito o acompanhamento de 73 pacientes portadores do vírus HIV ou AIDS nos anos de 2020 e 2021, no município de Francisco Beltrão, Paraná. Foram realizadas consultas odontológicas e também foi feita uma entrevista com os pacientes para traçar o perfil epidemiológico de cada um deles. Com os resultados, a gente pôde perceber que foram analisados 1.572 elementos dentários e o índice CPOD do grupo foi de 14,35. A condição mais encontrada foi a de dentes perdidos por cárie, sendo 440 dentes, que representou cerca de 42% do total do índice. Também foram encontrados 158 dentes cariados, que equivalem a aproximadamente 10% de todos os dentes que foram examinados na consulta odontológica dos pacientes. Em pacientes que vivem com HIV ou AIDS, é comum que o cirurgião dentista observe manifestações orais, como candidíase, queilose solar, infecção por herpes simples, são lesões mais comuns de serem encontradas. Entretanto, a ciência ainda tem um grande questionamento para correlacionar a doença cárie com o HIV e a AIDS, se esses pacientes desenvolvem mais lesões cariosas do que outros. Uma pesquisa nacional de saúde bucal, que foi realizada no ano de 2010, mostrou que a prevalência da cárie da população em geral na região sul do país ficou em 18,23%. Isso nos mostra que esse público é mais atingido pela cárie se comparado ao estudo com pacientes soropositivos, que apontou 10% de elementos dentários cariados. Também foi analisada a média de dentes perdidos por cárie. Na população em geral da região sul do país, ficou em 46,5%, enquanto nos pacientes da pesquisa com HIV ou AIDS, a média encontrada foi de 42% de perda dos dentes. Na literatura, tem algumas hipóteses para o aumento do desenvolvimento dos casos de lesões cariosas em pacientes com HIV ou AIDS, que relaciona esse aumento com medicações utilizadas nas terapias antirretrovirais. E também tem algumas conclusões na literatura que os pacientes soropositivos que fazem o uso de terapias antirretrovirais altamente ativas possuem maior índice de cárie e também possuem um menor fluxo salivar. E isso é um fator predisponente ao desenvolvimento de cáries dentárias. Entretanto, apesar desses autores apresentarem essa possibilidade do aumento da incidência de cárie, por conta da medicação ou da diminuição no fluxo salivar, isso não foi observado nos pacientes dessa pesquisa, quando comparamos os pacientes com a população em geral do sul do país. E para concluir, então a gente pode perceber que o índice de cárie nos pacientes vivendo com HIV ou AIDS no sudoeste do Paraná é inferior se comparado com a população em geral da região sul do país, assim como o índice de perda dentária, que também é menor. Podemos observar também que a influência do uso das medicações antirretrovirais na influência de lesões cariosas
ainda é muito incerta e necessita de estudos mais aprofundados. Esse foi o meu trabalho.